Hoje a gente vai tratar sobre um assunto mais aí na mídia, enfim, principalmente sobre os últimos acontecimentos aí, tanto no mundo como no Brasil. E eu acho que ninguém melhor para tratar sobre esse assunto do que Carla Carolina. Carla Carolina é a Comissão de Igualdade Étnico-Racial da ANADEP, não é, Carol? Pode ser Carol? Isso mesmo. Pode chamar Carol. E é mestranda, não é? Eu só vou pegar um fone aqui, porque eu tô achando que o áudio tá vazando muito. Deixa eu Fala para tratar sobre... ajustar. Vocês estão me ouvindo bem? Se vocês puderem só dizendo aí no... Alô? Pronto. Tá me ouvindo? Vou baixar aqui. Tô lhe ouvindo bem. Era o meu áudio que estava ruim. Bem, então eu acho Aí eu tô tentando corrigir aqui. para tratar sobre... Mas você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem também. Tô te ouvindo bem. Bem, Carla, Agora... eu acho que a gente pode iniciar aí pelas formas do racismo, né, que a gente tem aí, e você poderia iniciar diferenciando elas pra gente aí. Peraí. Eu acho que Carla... Peraí, pronto, agora eu botei. Formas de racismo, né? Então, política histórica, né? Quando a gente, muita gente se confunde e não entende, afinal, né? O que é esse racismo estrutural que tanto falam, né? A gente vê nas entrevistas, na televisão, né? E o próprio pessoal do movimento negro, quando trata do assunto, sempre se remetendo à questão do racismo estrutural, né? E é importante entender esse conceito de racismo estrutural como um processo dinâmico, como um processo político histórico, né? A configuração que nós vemos hoje, ele não surge do nada. Ele não surge do nada. Ele é um fenômeno. Assim como o patriarcado é um fenômeno político e histórico, assim como o capitalismo, que é o nosso sistema econômico predominante, né? Ele é também um fenômeno político e histórico, né? Então, o racismo dentro dessa conjuntura também vai ser um processo de uma dinâmica política e histórica, que faz o quê? Que dentro de um processo no qual se busca justificar a dominância, o domínio de determinado povo em relação ao outro, você passa a realizar uma hierarquização dentre as etnias humanas, né? Dentre as raças humanas. É importante eu sempre falo isso quando trato do assunto, que todo o sistema de dominação ele vai precisar de um fundamento ideológico, né? Você, quando está lá na Idade Média e pensa nas cruzadas, a gente sabe que existiu interesses políticos e econômicos por trás. A Jerusalém, né? E houve uma busca por especiarias, por conexões comerciais, o implemento ali de um mercantilismo que está florescendo. Então, qual era a justificativa ideológica? Né? Era a expansão cristã, era a pacificação da Terra Santa, né? E se lançavam os homens às cruzadas. Então, a partir do momento em que o homem branco europeu passa a invadir o continente africano, né?
dentro de uma lógica antropocêntrica, né? Baixa um Oi, pouquinho o seu áudio só, porque tá dando um pouquinho de eco, o pessoal aqui tá, tá reclamando, né? tá dando um pouquinho de eco. Eu tentei botar o fone para baixar o áudio e não sei por quê. Melhorou? Pessoal, melhor. Pra mim tá bom o áudio aqui. Eu não sei pro pessoal aí, se baixar um pouquinho o volume. Já baixei, já baixou. Eu acho que foi. Melhorou? Eu acho que pra mim tá ótimo. Aqui, Não, pessoal. eu baixei aqui o volume para todos, senão eu também não ouço. O Bruxa está dizendo que não melhorou. Melhorou, exatamente. Vamos lá. Tá bom para você? Vou tentar botar o fone de novo para ver se melhora. Deixa eu colocar. Melhorou agora o áudio? Pra mim tá ótimo. Acho que o pessoal tá dizendo aqui que melhorou também. Melhorou? Pronto. Então, voltando ao assunto, né? Então, a partir do momento que esses povos brancos da Europa passam a fazer incursões à África e a sequestrar aquelas populações para servir de mão de obra de trabalho forçado, nasce toda uma ideologia para justificar aquelas ações, né? A ideia da necessidade de se levar a civilização a esses povos, né? A ideia de que esses povos, eles, dentro de um darwinismo, de uma lógica darwinista, de racismo científico, a ideia de que esses povos seriam povos que estariam numa escala inferior, na escala da evolução, né? De que o povo o fim da linha evolutiva do Homo sapiens, né? Tudo isso. Essa dinâmica que se forma em torno dessa política dentro desse processo histórico é que vai nos dar o que a gente chama de racismo sistêmico ou racismo estrutural, ou, como eu gosto de chamar, racismo estrutural sistêmico, né? Porque ele passa a ser um sistema, e esse sistema passa a dominar o nosso intelecto, a forma como nós enxergamos uns aos outros, e a forma como nós mesmos somos socializados, né? É isso. Deixa eu ver quem está aqui online. Eu queria aqui deixar o registro, né? Que eu comecei a falar. Eu sou a pessoa que eu começo a falar e eu vou embora, entendeu? Mas eu quero fazer aqui o registro do meu abraço, do meu carinho a dois colegas, né? Que são, para mim, são muito especiais da Defensoria de Pernambuco, que é Rodolfo, né? Rodolfo, ele é sergipano, isso, das trincheiras concursais do estado de Sergipe. E Alice, né? Alice Maria, maravilhosa, minha sócia do projeto Bruxas do Plenário, né? Que a gente tem aí para dar visibilidade às colegas, às manas que trabalham no plenário do júri, né? Esse ambiente masculinizado. E a gente está com esse projeto maravilhoso e eu quero deixar aqui o meu imenso carinho por essa pessoa que eu amo demais. A gente conversa quase todos os dias, de vez em quando briga, mas a gente se ama muito. Alice, grande defensora do estado de Pernambuco. Pessoal, muito legal mesmo. Eu costumo dizer que Rodolfo é o papa dos concursos da Defensoria, né? Passou em tudo que é lugar. Eu brinco com ele, eu digo, rapaz, Rodolfo, o cabo é bom mesmo. Eu acho que a gente sempre tem nós da área jurídica, não é? Eu não sei se você tem essa mesma impressão. A gente estuda o racismo de forma muito superficial, como aquela coisa assim, o crime de racismo, a injúria racial, mas a gente não procura, infelizmente, não é, Carlos, se aprofundar nessas questões de racismo estrutural, da diferença do racismo individualista, institucional, estrutural. Eu acho que seria de fundamental importância, eu acho que essa live é de fundamental importância até para nós, operadores do direito, defensores públicos também, trazermos
essa visão para além do mero texto legal do racismo, da injúria racial. Eu não sei a tua opinião sobre isso, qual é, se é. Não, eu acho que o que tu tá dizendo faz todo sentido, né? Porque o que acontece? A nós, bacharéis em direito, né, formados, a gente não trata dessa questão do direito humano, que é muito importante para a gente entender os direitos humanos. Quando eu digo isso, tendo uma perspectiva de normativa internacional e até para entender como são os processos em que nós trabalhamos como defensores públicos, a gente precisa se defrontar com esse processo. E a nossa formação jurídica não nos dá a capacitação necessária para fazer esses enfrentamentos, né? Por quê? O curso de Direito, ele é focado, ele é fechado, é hermético no positivismo jurídico. E essas questões ligadas ao racismo, a dinâmica étnico-racial, né, que estudam esse processo da influência do racismo na nossa sociedade, ele é um conteúdo da antropologia, da sociologia, que quando muito é tratado na matéria. Eu acho que eu vou precisar sair e entrar de novo, porque eu já fiz de tudo para melhorar esse áudio. E continua o pessoal reclamando. Ainda tá ruim? Já tô de fone, mulher. Tá ruim, o pessoal ainda tá reclamando do áudio. Do subgeral também, doutor Henrique Seixas. É um prazer contar com a audiência dos senhores que fazem aí hoje uma gestão absolutamente profícua na Defensoria Pública de Pernambuco. Deixa eu ver se Carla. E aí? Bom, alô. Agora, continua com o mesmo problema, gente. Eu acho que é a conexão que tá trolando a gente. Porque eu já botei fone, já reduzi o áudio, já fiz de tudo para tirar esse problema da conexão da internet. E aí eu não posso fazer nada. Vamos tratar um pouquinho na questão racial, na pré-abolição e na pós-abolição. Eu acho que é um tema que a gente... Justamente por a gente não entender, para além dessa perspectiva individualista comportamental que eu estava dizendo, que é a do curso do direito, entendeu? De encarar o problema do racismo apenas quando a gente estuda os crimes de racismo, ou então crimes de injúria racial, né? Lá no artigo 140, parágrafo 3º, e as leis de crime de racismo. Então, a gente acaba por não entender como é que esse processo do racismo estrutural ocorre. E trazer essa questão da situação na pré-abolição e pós-abolição é importante para a gente entender esse fenômeno no Brasil. Como era na pré-abolição? Na pré-abolição, era fácil, né? Era a estratificação social, ela se dava de uma maneira muito clara, né? Você tinha os negros escravos e os brancos livres, que eram cidadãos. Então, não precisava de mecanismos institucionais para o controle social dessa população negra, né? Isso por mais ou menos 300 anos. Só que lá no século XIX, né, principalmente por uma influência da conjuntura global, que começou a reivindicar o fim da exploração escravocrata, né, começou o tráfico negreiro, acabassem com a escravidão no Brasil. Então, aqui no Brasil, o primeiro passo foi o fim do tráfico negreiro em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz. E eu gosto sempre de estar batendo na tecla desse exemplo da questão racial pré-abolição, porque a Lei Eusébio de Queiroz é de setembro de 1850, né? De setembro de 1850, e ela veio acompanhada de uma outra lei que trouxe uma política, que é a Lei de Terras, que é também de setembro de 1850.
E essa lei de terras, ela limita o acesso à propriedade à população negra. De que forma? Ela diz que as terras devolutas só poderão ser adquiridas através de título de compra fornecido pelo Estado. E essa própria lei de terras dá início à política de embranquecimento da população aqui no Brasil, porque ela começa a estimular a vinda de imigrantes europeus. Por quê? Porque sabia-se que o tráfico negreiro não ia acabar, né? Depois dessa lei Eusébio de Queiroz, continuaram vindo negros para o Brasil de maneira clandestina, através do contrabando de escravos, né? Que havia o contrabando, tanto entender dentro da seletividade penal como é que isso foi construído no Brasil, é que nas vésperas da abolição da escravidão no Brasil, havia mais ou menos 4 milhões de negros livres. A população de negros livres, ela era a maioria em relação aos negros escravos, né? Isso na década de 80 do século XIX. E aí, como é que o Estado lidava com isso? Com a falta de mão de obra escrava e essa população negra já gozando de liberdade. Começou a praticar o controle social. Só que no Estado pré-abolição, como havia uma presunção de que a pessoa negra era escrava, as forças policiais simplesmente prendiam o homem ou a mulher negra que estivesse na rua, não documentado, e ele que provasse que não era escravo. Entendeu? Havia uma inversão do ônus da prova. Ele provando que era uma pessoa livre, era solto. Se ele depois, dentro de um prazo, não provasse que era livre, ia para os leilões de escravos. E aí retornavam ao desajeitada, porque a força conservadora, a política conservadora do Estado brasileiro foi contra, né? Mas era inevitável a abolição. Era inevitável, tanto pela conjuntura externa, quanto pela própria pressão, as próprias pressões da população brasileira internamente, né? E, tanto é que o Brasil foi o último Estado ocidental, o último país ocidental a abolir a escravidão. Então, aqui, os políticos conservadores da época seguraram muito. E quando ela veio totalmente alheio à necessidade de você criar políticas para acolhimento dessa população no seio da sociedade. E acompanhado dela, veio, logo depois, 2 anos depois, o Código Penal de 1890, direcionado justamente para lidar com essas massas de pessoas ex-escravas, que a partir dali passaram a ser todas marginalizadas, no termo de que de escravos passaram a automaticamente ser criminosos. Por quê? O Código Penal de 1890, ele trazia o crime de vadiagem, o crime de capoeira, proibia as práticas espirituais de matriz africana, totalmente direcionado a criminalizar o modo de ser e de viver das populações negras. E aí você dá continuidade ao ciclo de encarceramento livre, então se prendia para que ele provasse, sob pena de ser leiloado, né? Porque as prisões enchiam, o Estado fazia o quê? Vamos leiloar o povo, né? Não pode mais tráfico negreiro, era assim que resolvia o problema de mão de obra. E após, você tem a mesma lógica, porque tem a abolição, mas a lógica da sociedade não muda, entende? Ainda há uma lógica. Carla, a própria história sempre foi contada numa perspectiva muito eurocêntrica da coisa, né? Assim, exatamente. Domínio do computador enfim, não é, talvez tenha sido isso um resquício dessa questão toda. Porque na verdade a gente tem que entender a epistemologia, né?
qual é a nossa epistemologia, né? Ela é etnocêntrica. E a gente gira em torno de qual... Ô, Carlos, tenta de qual... Oi. Tenta tirar teu fone. Melhora. Vamos ver se vai melhorar. Tirei. E aí? Então, Eu acho que... melhorou? Menina, esse áudio hoje tá dando gastura, né? Então, a nossa sociedade, ela é etnocêntrica. E ela gira em torno do intelectualismo branco europeu. Nós somos né? Nós estudamos na nossa infância. Ele só passa a existir a partir de quando? Quando as caravelas chegam no Brasil em 1500. Há um total apagamento acerca do que existia aqui antes. E em relação à população negra, né, vítima da diáspora forçada, após a abolição da escravidão, ela desaparece dos livros de história. E a história do Brasil segue nessa lógica contada pela elite dominante branca, que dita o que é o certo, o que é errado, o que é crime e o que não é, qual é o modo certo de viver e qual é o modo errado de viver. Então, a própria lógica do crime de vadiagem e a criminalização do capoeira é uma forma de controle social através do direito penal que vai aplicar seletivamente a repressão estatal legítima, né, sobre os corpos negros. Para substituir a lógica etnocêntrica branca, você vai continuar, mesmo com o passar da história, né? A história, ela não surge do nada para nada, né? Ela é uma dinâmica. A história, ela caminha para frente. Então, se você não tem políticas públicas para interromper esse ciclo, a lógica permanece. É aí que a gente vem tratar do racismo institucional. O que é o racismo institucional? É a normatização, a naturalização de práticas de racismo estrutural dentro das instituições, polícia, poder judiciário, família, igreja, né? Porque a gente fala com tanta naturalidade que macumba é feitiçaria. Isso é racismo, né? Porque a gente associa a ideia de feitiçaria à ideia de demônios, satanás. E essa é uma ideia fundada numa lógica eurocêntrica, judaico-cristã, né? Porque a gente chama coloquialmente o criminoso de vagabundo, né? E quem é o vagabundo? Quem é o vagabundo? A gente tem que pensar nisso. Qual é a construção epistemológica que o Estado brasileiro fez do vagabundo? E como isso forma os nossos agentes públicos responsáveis pela segurança pública, que vão pré-abolição. Eu vou lhe deter até que você me prove que você não é vagabundo. Essa lógica ela vem se aplicando desde a pré-abolição. Antes você tinha uma lei que dizia quem era escravo e quem não era. Aí você vem o Código de 1890, tem o crime de vadiagem. Então, se você não tivesse emprego, por óbvio, né? Porque por conta do racismo científico, havia a ideia predominante aqui no Brasil de que o Brasil ele não se desenvolvia enquanto nação porque tinha muitos negros e que precisava se embranquecer a população para que o Brasil naturalmente alcançasse a civilização a patamares europeus, né? Então não houve políticas públicas, né, para que houvesse para que se desse acesso a emprego, se desse acesso à educação, acesso à saúde, acesso à moradia. Lembra da lei de terras que negava acesso à propriedade à população negra? Então, quando a gente começa a adicionar, por exemplo, a lei de contravenções penais,
Aqui a gente, porque o povo fala, ah, não, isso é coisa de antigamente, isso é coisa de antigamente. Ele só fala de abolição, não sei o que, coisa de antigamente. Só que a gente tem que entender Tá lá. que Fale, pode me interromper, viu? Não, tá, a lei de contravenção Pode me interromper que a polícia institucional... Oi? Tá lá na lei de contravenções penais até hoje, lá, a contravenção penal. Exatamente. Né? Se você parar pra pensar, foi revogado recentemente, né? Porque foi um negócio que durou mais de 100 anos, a lei de vadiagem, né? E, tipo, foi revogado, mas foi revogado acho que no ano 2000, né? Na mesma época que revogaram o crime de adultério, revogaram também, mandaram embora esse negócio da lei de vadiagem, um crime de vadiagem e mendicância. Mas até então era autorizada a polícia a deter qualquer pessoa e até que ela provasse que não era vadia. E aí você pense no tempo pós-abolição recente, né? Década de 90 do século XIX. Lógico que a polícia vai prender o preto. Ele é recém-alforriado. Entendeu? E aí, para ele provar que não é vadio. E se você não tem nada que interrompa esse ciclo de política institucional, ele vai ser perpetuado e eterno. Entendeu? Sendo substituído por outros códigos normativos. É mais ou Porque menos a gente aquela frase. É mais ou menos aquela frase, né? Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista para a gente mudar essa Exatamente. lógica. Por isso que a Angela Davis ela traz essa necessidade de políticas antirracistas. Por quê? Porque a inércia frente ao racismo, ele valida e reforça o racismo estrutural. Na medida em que tem que haver uma programação, uma reprogramação nas instituições e em nós individualmente, para que a gente não reproduza esse racismo. Então, quando a gente traz estudos, por exemplo, relacionados à questão do labeling approach, né? Quando a gente começa a adicionar uma análise criminológica, né? Trazida por Barata, trazida por Lemert, acerca, né? Da teoria do etiquetamento social, né? Você vai entender, dentro desse contexto de racismo estrutural, por que falamos em encarceramento em massa de jovens negros. Sim. Né? Isso é um resultado orgânico de todo o processo. Entendeu, Eduardo? Até hoje, né, Carla? A gente vê... eu, principalmente, não sei qual é a sua atuação hoje, é no crime ou é no cível? Não lhe perguntei. Não, é crime. Não tem o perfil possível, gente. Eu acho... Oi, beijo para todos os defensores cíveis, ó. Tenho, assim, admiração por vocês. Já tentei, gente. Já tentei. Não dá para mim. Não, eu também não. Eu sou absolutamente defensor do crime. Mas eu acho que a vida do defensor do cível é até mais tranquila, sabe? Eles são mais boas. Assim. Eu não acho tranquilo, não, velho. Assim, o defensor tem que ser tranquilo mesmo. Os usuários, são mais né? Assim, os usuários, eles são mais difíceis, mais aflitos, né? Até hoje, não é, Carla? A gente vê o direito penal sendo utilizado como forma de exclusão de pessoas indesejadas, né? A realidade do dia a dia do pensa em abstrato. Por exemplo, o furto, a gente admite uma insignificância de até um salário mínimo. Na sonegação fiscal, a gente admite até 20 mil reais com a jurisprudência. Ora, quem comete sonegação fiscal? Eu admito até um salário mínimo no furto, porque quem comete furto é o pobre, é o preto, é o favelado na concepção mais aceita hoje em dia. Quem comete sonegação fiscal é o branco, assim, é aquela ideia do direito penal feito por quem e para quem, não é? Exatamente. Quem é que diz que vai dizer o que é crime, né? Vamos olhar para o nosso Congresso, né? Cadê os representantes da população negra periférica? A formação do nosso Congresso não condiz à proporcionalidade da população brasileira, que é de 54% de pessoas negras.
né? O Léo Quintão Fernandes está dizendo ali, o próprio surgimento da empregada doméstica, o processo histórico político que torna prática, parece que é mais de 70%, se eu não me engano, porque eu não das empregadas domésticas no Brasil são mulheres negras, né? E esse processo se dá justamente no processo pós-abolição. Eu amo, Eduardo, eu adoro quando alguém chega perto de mim e fala assim, mas no Brasil o problema não é o racismo. A pessoa, né, usa essas frases de efeito. No Brasil o problema não é o racismo. O problema é a questão social. Sim. Aí eu faço aquela cara de mistério. Sim, mas quando surgiu... Aí eu pergunto assim, mas quando surgiu a questão social no Brasil? Né? A questão social no Brasil surgiu quando você dá uma escolha à população negra, né? Ou ser criminosa, enquadrada no crime de vadiagem e militância, ao deixar sem ter para onde ir, sem ter moradia, sem ter acesso a nada. As fazendas que antes eram obrigados a exercer o trabalho forçado, ou permanecer ali em trabalho servil. Então, você tem movimentos no Brasil, o movimento MST. Se você olhar para o movimento Sem Terra, a maioria das pessoas que integram o movimento Sem Terra são pessoas negras. O movimento dos sem teto, né? O movimento Sem Teto, é um movimento negro, né? É um movimento ligado ao movimento negro. O MTST e dentre outros que trabalham a questão das pessoas em situação em situação de rua. São pessoas negras. Então, a gente não dissocia a questão racial da questão social. Porque o estado da arte que nos encontramos hoje é resultado de uma política pública de discriminação racial fundada num tal racismo científico que acreditava na necessidade de embranquecimento da população brasileira para que o Brasil chegasse a patamares civilizatórios. Só para você ter uma noção, entre 1850 até a segunda, 1920, 70 anos mais ou menos, 5 milhões de imigrantes europeus. Esse pessoal veio para cá com trabalho, moradia e promessa de propriedade. E não apenas isso, valorização de sua cultura, né? Valorização de sua cultura. A gente tem o Oktoberfest, centro de tradições mantidos, né? Por descendentes de ítalo-brasileiros, germânico-brasileiros. Mas quando a gente fala que é negro, a pessoa diz assim, não tem negro no Brasil. Somos todos miscigenados. Sem entender que o reconhecer-se enquanto negro é uma questão de resgate da cultura afro-brasileira, preservação e reconhecimento dessa construção e da contribuição dessa etnia para a formação. Essa questão da seletividade do direito penal, a gente percebe que a criminalização primária ela é realizada por uma elite branca descendente da elite branca escravocrata. E podem procurar no Congresso. Se a gente for observar, nós temos descendentes diretos. Né? E enquanto não houver um rompimento dessa lógica, vai continuar havendo encarceramento da população negra, violência policial contra os corpos negros, genocídio do jovem negro, e a gente vai continuar sem resolver essas questões. Faz todo sentido. Eu acho que o direito penal, principalmente, eu dou um exemplo meu prático. Eu sou hoje defensor no segundo
exato, mas próximo de 200 júris já na defensoria. 150 a 200 júris. Eu consigo contar nos dedos de uma mão os réus brancos que foram por mim defendidos. Veja que coisa... Aí você diz, mas não, tá absolutamente... Se você imaginar numa perspectiva que no estado de Pernambuco hoje a gente tem uma média de elucidação de autoria nos crimes de júri de homicídio de 5 a 10% dos fatos ocorridos. Ou seja, a população negra está sendo muito mais vigiada do que a população branca por esse estado Exatamente. racista. A palavra a ser usada é essa. O nosso estado é racista. O brasileiro precisa ouvir da gente também, sabe, Carla? Que nós temos uma cultura extremamente racista. A cultura brasileira ela foi sedimentada em bases racistas. E hoje é preciso que a gente se insurja, que vá atrás, que diga que diga para a população que é assim que precisa mudar. Entende? Mas sabe o que eu vejo, Eduardo? Eu vejo o seguinte, eu vejo que a gente, quando eu digo a gente, inclui eu enquanto integrante do movimento insistentemente. O que eu vejo, a necessidade que é premente hoje é dos nossos colegas e de nós, né, nos olharmos no espelho e assumir o nosso racismo. É bater 24, olha, acordar, bater na cara. Deus, por favor, mais 24 horas sem reproduzir racismos. Entendeu? E eu acho assim, cortar da própria carne. Cortar da própria carne. E a nossa instituição, a Defensoria Pública, é uma instituição que reproduz o racismo institucional tão falado por você. Com certeza. Eu fiz uma live com a maravilhosa Aline, da nossa da Paraíba, sobre a necessidade de um antirracismo institucional. Por quê? Porque entender direito humano é em si um problema. Porque os nossos colegas, a nossa instituição não está capacitando os defensores para lidar com questões raciais. Entendeu? E acaba, você, fez aí 200 júris. 200 júris. Você diz que conta na mão os réus brancos que você passou por você. Se você não tiver um olhar para se desconstruir do racismo estrutural que você sofreu ao longo de sua vida, você pode ter a falsa percepção que o homem negro é um homem violento. Sim, infelizmente. Da sua realidade. Porque você não vai entender a seletividade do direito penal em relação a isso. E isso para qualquer um que atua na esfera criminal. Porque o seu principal usuário, o seu principal assistido vai ser um homem negro. E você tende a não acreditar na palavra dele. Você já viu tanto daquilo ali, é sempre a mesma coisa, ele vai dizer que não é ele, que nada, um cara de vagabundo. Aqui em Sergipe chama de malaca, né? Que nada, o cara malaca desse, tá entendendo? Aí faz o feijão com arroz ali para constar no processo e acaba por estar imerso nessa... aquele que já é excluído da sociedade, né? Não, continue, termine. Conclua. Não, eu acho, a gente fala assim, brinca com os usuários do cível, os usuários do penal, que os usuários do cível são usuários mais difíceis, né? São usuários mais exigentes. E eu, às vezes, eu falo assim, que trabalho no crime e que os usuários do crime não são mais tranquilos, mas às vezes me dá um pouco de tristeza em relação a essa tranquilidade. Porque são pessoas que chegam para mim... que a nossa atuação no crime era difícil. Da nossa dificuldade no dia a dia, da nossa angústia diária. Eu acho que a gente vive uma angústia diária. Eu vivo angustiada. Mas eu tô falando assim, da perspectiva do usuário, né? Eu tenho a impressão que o meu usuário da Defensoria
nunca tá esperando nada demais de mim. Tá entendendo? Uhum. Você conversa às vezes com... Não sei se você tem essa percepção quando conversa com o réu. Você conversa com ele, não, eu quero fazer assim, assado. E ele meio que olha pra você como se dissesse assim, eu não quero fazer assado mesmo, então o que vier pra mim é lucro, sabe? E isso tudo eu acho que é de dizer que, mas roubou, matou, tem que ficar preso ou não. O que eu estou dizendo é a percepção que a sociedade dá acerca das mulheres, da pessoa que está ali. Porque, às vezes, quando é um homem branco que rouba ou que comete um assassinato, as pessoas ficam buscando justificativa, né? Ficam buscando justificativa. Mas nem parecia, nem quem diria, né? Nunca diria, né? E quando é um homem negro, é como se fosse o inevitável. Mas também ali não ia dar para nada que preste mesmo, não, né? Tá entendendo? E a gente trabalhar com a questão do labeling approach, da criminalização secundária e da criminalização terciária, a criminalização secundária é justamente a atividade dos órgãos institucionais, né, da polícia e do sistema de justiça, quando a gente fala de seletividade penal, para saber em busca de quem eles vão, né? Em busca de quem? A partir desse racismo institucionalizado, o comportamento desses agentes de repressão penal, eles vão atuar voltados na... Então, a gente tem várias incursões das polícias que invadem casas, que abordam pessoas na rua, dá aquele velho baculejo, né? E eu estava lendo uma estatística acerca da cifra negra dessas revistas pessoais, e apenas 0,7% que dão auto de prisão em flagrante. Então, da onde vem essa lógica que a gente ouve tanto durante a instrução processual criminal do comportamento suspeito? Na realidade, são todos suspeitos, né? Quando você coloca nessa ideia racial, todo negro vira suspeito. Aí, ser negro virou suspeito de criminalidade, vamos dizer assim. E é inaceitável esse tipo de coisa, né? Assim, é preciso que a gente... Por isso que eu digo, é importante que nós, operadores do direito, escutemos você, cara. Pessoas que estudam racismo de forma mais aprofundada, sob pena de, em realidade, se a gente ficar só naquela concepção jurídica do crime de racismo, da injúria racial, daquela coisa, como você disse, de uma linha, a gente termina por reproduzir comportamentos que são racistas. Essa é a verdade. A gente precisa ter esse conhecimento mais aprofundado. A gente poderia fazer umas 10 lives aqui com o Carla e não seria o suficiente para a gente entender a realidade. Eu estou por colega aqui de Sergipe, Karine, hoje mais cedo, a gente estava conversando sobre um processo e depois a gente estava... Aí ela falou da Relaga, eu fiz, velho, eu sempre tive esse rolê que ninguém sabia, né? Que eu sempre gostei de ler, né? Eu não tenho formação acadêmica, né, formalizada, né, dentro da academia, acerca do feminismo e dessa questão da dinâmica étnico-racial, mas eu gosto muito de ler e aí comecei a me engajar nessas leituras e estudos, né? Hoje eu estou fazendo mestrado em Direitos Humanos, mas já venho pelo menos há uns 5 anos mergulhada nessa questão das leituras sobre as questões raciais. E feminismo, desde que eu nasci, assim, eu não consigo me imaginar sem fazer estudo feminista desde sempre, né? E eu sempre estava em roda de conversa, e fazendo palestra, mas tudo presencial, né, e tal. Aí veio a pandemia, aí os rolês que eu tinha
presenciais viraram rolês de live. Eu fiz a primeira live, aí o pessoal gostou, aí começou a minha segunda, terceira, quarta, quinta. E tô aqui. Eu não me canso de falar sobre essas questões, porque eu acho assim, que o público da internet, para quem a gente fala, né, principalmente o público à minha volta, de colegas defensores, de pessoas de classe média alta, estudantes de direito, né? Estudantes, o pessoal que está aí na luta, estudando a realidade da estratificação social que existe no Brasil. E que come, e por não ter essa capacitação acerca da construção histórica, da dinâmica étnico-racial no Brasil, e eu não digo só em relação aos negros, mas também aqui, fazendo o devido registro acerca do genocídio dos povos indígenas, que foi perpetuado e se continua perpetuando no Brasil, né? É só a gente ver como a gente estuda a ditadura militar. Né? Como é que a gente estuda a ditadura militar? A gente estuda, sai na televisão 436 desaparecidos políticos durante os 20 anos de ditadura. Simplesmente invisibilizando toda a violência que os povos indígenas sofreram na região amazônica e que foram verdadeiros genocídios. A Comissão da Verdade dá conta de que, durante os 20 anos da ditadura militar, sobre um argumento de necessidade de se fazer um desenvolvimento, né? Se fazer obras estruturais no Brasil, houve pelo menos a morte de 3 mil indígenas. Entendeu? Por quê? Porque nós vivemos nessa bitolados, né? Bitolados nessa lógica de pessoas brancas falando para pessoas brancas e entendendo. E quando falam do negro ou da população indígena, a gente fala do outro, né? Falam pelo outro, né? Tá sempre falando pelo outro. Falando o que é que o negro sente, o que é que o índio sente. Por isso tanto se bate hoje na tecla da necessidade de representatividade, na necessidade de lugar de fala. Porque a gente precisa quebrar esse ciclo de falar pelo outro e dar espaço para que as populações periféricas... E aqui eu quero ser um megafone, porque eu não sou periférica, né? Eu vim de uma família de classe média. Então eu não posso falar pela população periférica. Eu estou aqui falando da minha atividade enquanto defensora pública, enquanto estudiosa do racismo estrutural, sistêmico, né? Acerca desse fenômeno da seletividade penal. Porque eu fico me confrontando com a aflição, né? A aflição de muitos estudantes de direito e de muitos estudantes jovens em geral, até colegas, que não entendem quando uma pessoa da periferia, uma mãe desesperada, fala sobre o genocídio do povo negro. Estava no lugar certo. Que as pessoas não entendem que isso é um processo que não começou hoje e não é um processo que depende da conduta individualizada daquela pessoa. É um processo que ele se repete, né? Ele é recorrente e vem causando morte e perda de vida. A lógica em que nós somos formados acaba por enxergar essas populações como ameaça, como o inimigo, como pessoas violentas. E muitas das vezes aquele agente policial, num momento de pressão, num momento de atividade de estresse, vai agir violentamente porque ele é treinado com base no medo. Ele é treinado para agir contra um inimigo. E a face desse inimigo é a face do homem negro. É meio que o Estado como promotor da insegurança pública, né? Assim, o próprio Estado promove essa ideia de insegurança e ligada à população negra, infelizmente. Né? Assim, que a gente sim. Sim, assim, eu vou até aproveitar um gancho que Raquel comentou aqui também, já deixar uma sugestão. A gente não viu cota para
para negros. Eu acho que isso é importante, essa inclusão. Os concursos de estágio aqui também não tiveram previsão de cotas para negros e pessoas oriundas de escola pública. Eu acho que é importante, essas ações afirmativas são extremamente importantes, principalmente vindas da Defensoria. A gente tem aí o CNJ já regulamentando essa questão da cota para negros, o CNMP na mesma linha. Eu acho que a Defensoria tem que ser vanguarda de ser antirracista e trazer essa ideia. Mas a Defensoria nunca vai ser naturalmente antirracista, né? Não é porque nós estamos respaldados pela Lei 80 de 94, né? Porque nós estamos respaldados pela Constituição como uma instituição promotora de direitos humanos que automaticamente isso se concretiza. Se você, dentro da sua instituição, não estiver discutindo a problemática da questão étnico-racial e a problemática do patriarcado, que são duas problemáticas muito, muito, muito urgentes dentro da sociedade, né? A gente precisa verificar quantos defensores públicos negros e negras a gente tem, né? E tentar criar mecanismos para que os usuários da Defensoria se enxerguem dentre seus membros, né? Isso é a formação de agentes revolucionários, entendeu? E criar uma mentalidade revolucionária. Porque aí a gente acaba por romper o ciclo de dominação. Porque o principal estágio de dominação é a alienação intelectual mental. E eu não estou dizendo intelectual mental em termos de dar formação acadêmica a todos, mas da gente reconstruir uma epistemologia, né, fundada na pluralidade, né? Na pluralidade e não na hierarquização de saberes. É entender que a cultura indígena ela não é melhor ou pior do que a cultura negra, entender que a cultura produzida pelo branco ela não é melhor ou pior do que a cultura desses outros povos. Porque a gente precisa disso enquanto Estado para que a gente tenha matéria-prima para a solução dos nossos problemas sociais. Sim. Tá entendendo? Eu estou ali fazendo atendimento por conta da minha experiência de vida, da minha vivência, que é uma vivência diferenciada. Entende? Então, assim, ver uma assistida minha se identificando comigo enquanto mulher e vendo em mim um espelho dela mesma, orgulho da Defensoria. Sim, claro. E eu não quero dizer aqui que a Defensoria só deveria ter pessoas negras de forma nenhuma. Mas se 54% da população é negra, por que 50% dos defensores no Brasil não são negros, né? Então, se 54% de defensores negros, não tenho de cabeça não, querido. Não vou nem chutar, porque não tenho de cabeça. Com certeza que nós, infelizmente, não temos nenhum defensor indígena, né? Etnicamente, pode ter defensores com traços indígenas. Não estou aqui tratando de questão de fenótipo. Mas eu estou falando etnicamente identificado como indígena, nós não temos. No Brasil todo, infelizmente, nós não temos. Né? Isso é uma perda muito grande, porque nós temos que trabalhar com essas populações, né? Sim, sim. Carla, indica aí para o pessoal que queira se aprofundar mais nesse tema aí, uma indicação bibliográfica aí para o pessoal. O que é que você indica aí? Pronto. Primeiramente, eu vou indicar. O nome do texto é Eu Racista. Ele é super fácil de ser encontrado no portal Gelé10. Vocês encontram a tradução. Ele é um texto de John Mack, entendeu? E ele é a tradução de um sermão, né? De um sermão. E ele vai basicamente nesse
texto tratar da questão do discurso racial para as pessoas brancas. E como esse discurso é difícil, por quê? Porque nós negros somos socializados enquanto coletividade. Porque nós somos vítimas reiteradas de estereótipos, de arquétipos formados ao longo da nossa socialização. Então, nós nos identificamos enquanto coletivo, entendeu? E o processo de socialização da pessoa branca, ele é um processo individualista, né? O homem branco, ele se identifica enquanto indivíduo e não enquanto população branca etnicamente identificada, né? O homem branco, ele não se identifica, ele não é racializado, né? Ele não é racializado, ele é um indivíduo, né? Ele é um floquinho de neve, ele é um indivíduo especial em si mesmo. Então, ele trata maravilhosamente bem nesse texto sobre essa questão, e aí as pessoas entendem como é difícil para nós negros trabalhar a questão racial com pessoas brancas. Porque a gente está falando de um processo estrutural, sistêmico, e aí a pessoa, ela reflete como se fosse um ataque individual. E aí ela passa a dizer que não é racista. Mas eu não sou racista. A mesma coisa acontece muito com o estrutural sistêmico, e o homem, ele acaba por se defender, mas eu não sou machista. Esse texto é maravilhoso. Outro texto que eu poderia indicar também é o texto de Angela Davis, que foi quem você citou aí na frase maravilhosa dela. Para quem quiser se introduzir nas questões da seletividade penal, abolicionismo e com o recorte racial, a Angela Davis tem um livro chamado Estariam as Prisões Obsoletas? É um livro de fácil acesso, deve ter PDF circulando aí nas internet, né? Mas também tem no Kindle, para quem faz uso de e-book, baratinho, dá para comprar, ou vocês compram. Foi traduzido aqui no Brasil pela editora Boitempo, se eu não me engano. Vocês podem acessar lá o site da editora Boitempo e ter esse livro maravilhoso, né? É um livro assim que abriu meus olhos para muita coisa. Massa. Assim, Carla, foi para mim, com todo respeito às demais lives que a gente teve nesse excelente projeto aqui do CEP da Defensoria, né, que é o Centro de Estudos e Projetos Institucionais, principalmente nessas defensores, os colaboradores da Defensoria, mas a nossa live foi a mais legal, Carla. Assim, com certeza. Amei fazer live com vocês, viu? Obrigada ótimo. Pela receptividade. Obrigada a todo mundo que ficou até o finalzinho. Já estamos terminando, né? Muito obrigada aí por prestigiar mais uma. Já estão de saco cheio de mim falando de racismo, mas continuarei repetindo e espalhando a palavra para que a gente possa, cada um de vocês que ouviram até o final, se interessar pelo tema, porque não é um tema de pessoas negras, é um tema que o racismo foi criado por brancos e cabe às pessoas brancas serem parte da solução desse problema. Quem não é antirracista só pode ser racista. Não existe meio termo não nessa questão. A gente pode deixar marcado já aqui mais 5 lives